Olá, tudo bem? Este é o canal Paradoxo 29. Deixe o seu like, inscrevam-se no canal, ajude o canal a crescer mais. E meu nome é Elias Conceição. E esse canal, o objetivo dele é transmitir cultura e informação através da política, da religião, da filosofia, da história. Essas vertentes reflexivas no uso apurado da razão vão nos fornecer respostas ou iluminar um pouco nosso pensamento a respeito de determinadas questões. E falar em iluminar, hoje nós vamos falar de iluminismo. O iluminismo foi um movimento intelectual, cultural, filosófico, que aconteceu na Europa, se expandiu na Europa, especificamente na França, e depois se expandiu na Europa. O iluminismo tem esse nome referente ao latim illumine, que illumine em latim significa luzes, por isso que era chamado de século das luzes. As luzes representavam a razão era usada como instrumento para chegar ao conhecimento, para destruir as trevas da ignorância. Então a luz representava a razão para destruir as trevas da ignorância. Esse era o principal lema do iluminismo, o movimento iluminista, para esclarecer, informar o homem, trazer o homem a um novo patamar de ser pensante da época que realmente era muito repressor o sistema. Então, as características principais do iluminismo eram a tolerância religiosa, liberdade de expressão, igualdades para todos e liberalismo econômico. O iluminismo, com essas ideias que eram totalmente inovadoras na época, e o iluminismo, essas ideias se chocavam com o sistema vigente, com as ideias vigentes do absolutismo monárquico, que era liderado pelos reis e pela Igreja Católica, o clero. A Igreja Católica, que era o sistema religioso, que era um monopólio da religião. Quem era contra a Igreja Católica era considerado um herege, era considerado uma pessoa ruim. Então ela impunha a sua religião àquela sociedade da época para poder controlá-las também e ter todo o poder. E a Igreja Católica, ela entronava e destronava os reis. Então era muito poder, os reis detinham muito poder na época. E os grandes pensadores da época começaram a fazer esse movimento, vendo esse tipo de repressão, analisando essa época, um sistema muito repressor, reprimia o homem, reprimia a economia, reprimia a política. Era um regime muito totalitário e só uma pessoa detinha todo o poder, o rei, que controlava um determinado local da sociedade da época. Então era muito difícil. O iluminismo veio quebrar com esse paradigma perverso. E o iluminismo, alguns pensadores muito importantes no movimento iluminista, as suas ideias foram muito importantes para que isso acontecesse, ruísse com esse poder. E o filósofo muito importante iluminista, Voltaire, francês. Voltaire nasceu em 1694 na França e morreu em 1778 na França também. E Voltaire, o marco principal das suas ideias era a tolerância religiosa e a liberdade de expressão. E essas eram as ideias centrais de Voltaire, que na época isso era um absurdo, porque não se tinha tolerância religiosa e liberdade de expressão. Você não podia se revoltar contra o rei, você não podia se revoltar contra a igreja, então você tinha que só obedecer, senão você era punido drasticamente, até com a sua vida, pagando com a sua vida. Sistema totalmente autoritário. Então, a tolerância religiosa e a liberdade de expressões é um conceito, foi idealizado por Voltaire, porque ele foi um crítico ferrenho da Igreja Católica e chegou a ser preso 2 vezes por conta de enfrentamentos que ele
ele era totalmente contra a repressão e o controle da Igreja Católica. A Igreja Católica era intolerante, tinha muita intolerância religiosa. Ela queria impor a sua religião, na verdade. Não tinha mais ninguém que podia cultuar a sua fé ou ter uma religião diferente, porque era reprimida, era duramente reprimido. Então, não se tinha liberdade de expressão e intolerância religiosa. E Voltaire defendia muito esses conceitos que foram propagados nas ideias iluministas. E outro filósofo muito importante, que contribuiu muito com o iluminismo, foi Montesquieu. Montesquieu, ele nasceu na França por volta de 1689 e morreu em 1755. E Montesquieu, ele elaborou a teoria da divisão dos três poderes. Essa elaboração da teoria dos três poderes, ele acreditava que os poderes tinham que ser separados para que eles fossem melhor controlados e monitorados e evitassem excessos e abusos. Os poderes executivo, legislativo e judiciário, isso tudo, quem elaborou essa teoria da divisão dos três poderes foi Montesquieu. E ele acreditava que os poderes, eles eram separados, eles eram interdependentes, um dependia do outro, mas eles eram autônomos. E através dessa autonomia, eles coibiam os abusos, um do outro também. E esse mecanismo, esse conceito, foi propagado no movimento iluminista, essas ideias de Montesquieu, e para justamente acabar com esse monopólio, esse controle que os reis tinham. Que o rei ele detinha o poder executivo, ele detinha o poder legislativo, que era de elaborar leis, e o poder judiciário, que era de julgar e condenar. Os reis tinham muitos poderes. Fora a teoria do direito divino, que o rei ele tinha o poder religioso na mão, um poder divino na mão, que ele, como ele era empossado rei, chancelado pela Igreja Católica, então ele era um representante de Deus, liderando, governando aquela sociedade da época. Se ele era um representante de Deus, então não poderia se rebelar contra ele, que quem se rebelasse contra o rei se rebelaria contra Deus. E no pensamento vigente, quem se rebelasse contra Deus era castigado duramente. Então não tinha outra opção. Então era muito poder para uma pessoa só. E com esses poderes, ele também tinha, da teoria do direito divino, ele tinha poderes taumatúrgicos, poderes espirituais, poderes de cura, que ele poderia fazer milagres, o rei. Ainda tinha mais essa. Então era muito poder concentrado numa pessoa só. Então tinha muitos abusos e excessos por conta disso. E a teoria da divisão dos três poderes justamente é isso, para inibir a ação do rei através da divisão dos três poderes, para que não houvesse excessos, para que um sistema mais justo fosse implantado. E reflete nos dias de hoje, né? É um alicerce inquestionável para a nossa democracia, né? A divisão dos três poderes, legislativo, judiciário e executivo, é necessário. E com essas ideias, o sistema absolutista monárquico da época, o iluminismo, conseguiu ruir, propagando essas ideias, fomentando revoluções como a Revolução Francesa, até o tema da Revolução Francesa de 1789, que é liberdade, igualdade, fraternidade, são conceitos do iluminismo, de ideias iluministas. A independência dos Estados Unidos também é um conceito iluminista, liberdade de expressão, tolerância religiosa. Então, essas ideias, elas se propagaram durante décadas e décadas e são um norte até hoje, as ideias iluministas. O iluminismo foi um movimento muito importante
que colocou o homem como ser pensante para tentar se livrar das amarras, das trevas da ignorância. E isso é muito importante até hoje. E no momento é só. Muito obrigado. Inscrevam-se no canal e até a próxima. Deixe seu like. Valeu, obrigado.